Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. O texto bíblico se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Capítulo 15, verso 11 a seguir. O texto bíblico vai dizer assim, Lucas 15, 11. E disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse, pai, dê-me a parte da herança que me pertence. Então o pai repartiu entre os 2 a herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra longe. Ali, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela região uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e achegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para os seus campos a fim de apacentar os porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quanto dos jornaleiros da casa de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome, vou me levantar e ir até meu pai. E dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Faz-me ser como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ao pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e moveu-se de íntima compaixão e foi correndo ao seu encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, e não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traz a melhor roupa e vista nele, põe-lhe o anel na mão e alparcas nos teus pés. Trazei o novilho cevado e matem-no e comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música, a dança. Então, chamando um dos servos, perguntou o que estava acontecendo. E o servo disse, o teu irmão veio e o seu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Então ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai lhe rogava que entrasse. Mas ele respondeu ao pai, eu estive há esses anos e te servi, e nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. E tu nunca me destes nenhum cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Porém, vindo de volta esse teu filho, tu desperdiça os teus bens, que desperdiçastes os teus bens com meretrizes, matas o novilho cevado. E ele disse, filho, precisávamos, tu sempre esteve comigo, em todas as coisas minhas são tuas, mas não era justo, nós devemos nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi encontrado. Amém? Somente até aqui, minha oração é para que o Senhor fale conosco por intermédio da palavra dele, que é viva, poderosa, eficaz e atemporal. O texto ao qual nós lemos, na verdade, todo o capítulo 15, ele é a retratação de parábolas concernente a percas, né? Jesus, ele vai ensinar para o povo judeu, e nós vamos encontrar diversas passagens onde ele ensina através de parábolas, porque era um método de fácil entendimento para o povo. É como as fábulas aqui no Brasil, né? Que é muito utilizado nas escolas primárias, para que as crianças possam aprender no final daquela história uma lição. E não era muito diferente as parábolas. E no capítulo de número 15, Jesus ele vai ensinar acerca de percas. Primeiro ele vai falar sobre a ovelha perdida, depois ele vai falar sobre a moeda perdida, a dracma, e depois sobre o filho pródigo. O fato é que na primeira perca é 1%, depois é 10%, depois é 50%. Independente do tamanho da perca, nas 3 parábolas nós vamos encontrar uma restituição daquilo que foi perdido. Porque a primeira coisa que eu aprendo com isso aqui é que, independente daquilo que nós estamos perdendo ao longo da nossa vida, quando Jesus entra na história, quando o Senhor entra na nossa história, e quando nós assumimos uma posição e uma postura diante daquilo que está indo, nós vamos recuperar aquilo que foi perdido. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Samuel que
Davi, depois de um período no acampamento de Ziclag, ele vai para uma das guerras com o povo filisteu e ele acaba retornando e ali os amalequitas atacam o acampamento, mas o texto diz que ele busca o Senhor, diz, Senhor, deveria eu ir atrás desse povo, vou eu alcançar? E Deus vai dizer, prossiga, é certo que alcançará e recuperará tudo aquilo que foi perdido, porque Deus ele tem a capacidade de mostrar, de clarear aonde o diabo tem tentado esconder. Às vezes, as percas que você teve ao longo da sua vida são percas financeiras, percas emocionais, espirituais, né? De repente orava, não está orando com um mesmo afinco, tinha prazer em meditar na palavra, não tem mais esse prazer. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa hora, que você vai recuperar aquilo que o inferno tem tentado roubar de você. Deus vai mostrar aonde tem sido a falha e você vai se posicionar. Fato é que a parábola do filho pródigo, o texto inicia dizendo assim, certo homem tinha 2 filhos. É tão extraordinário isso aqui, Rose, porque quando Jesus fala através de parábolas, que ele diz um certo homem, ele sempre está se referindo a Deus. E é lindo, pô, parábola entende a nossa humanidade, porque é homem, alguém que entende as nossas dores, alguém que conhece as nossas limitações, e quantas vezes nós, na condição de homens, querendo ser super santos. A gente é numa condição de viver até uma falsa santidade, nos colocamos numa posição onde achamos que estamos imunes dos erros e vivemos o extremo de algumas coisas. Esses dias, depois de pregar na consagração da minha igreja, num sábado que antecedeu a ceia, uma irmã chegou em mim e disse, missionária, eu preciso muito conversar com a senhora. E já uma senhora de uns 70 anos, mais ou menos, né, meu bem? Uma senhorinha já, bem idosinha. E ela disse assim, eu não sei se eu posso tomar Santa Ceia amanhã, porque eu acho que eu estou em pecado. Eu falei, minha irmã, o que está acontecendo? Que pecado é esse, né? Que tem te impedido? Mas se a senhora tem esse entendimento, fui conversando com ela. E ela disse assim, eu estou namorando, missionária. E o meu namorado vai lá para casa e a gente senta no sofá e pega na mão. Ai, missionária, é um pecado muito grave. Eu não sei como que eu vou fazer, porque eu queria participar da Santa Ceia, mas eu peguei na mão dele, missionária. E ela, com o peso de consciência daquela situação, e eu escutando aquilo ali, e fiquei pensando quanta gente que tem feito coisas extremamente pecaminosas, vivendo vidas de adultério, de vícios pornográficos, e participam da Santa Ceia como se fosse algo banal. E alguém que fez algo que biblicamente, teologicamente, não é pecado, ela está pegando na mão. Não tem pecado em você pegar na mão do namorado. Eu expliquei isso para ela. Disse, olha, irmã, não pode passar dias e tudo, mas tá pegando na mão, tá tudo certinho. E ela ainda disse, não, e minha irmã fica lá na sala com a gente ainda, né? Aquele namoro de corte. E eu achei aquilo extraordinário. O Espírito Santo falou no meu coração, enquanto alguns querem ter uma vida de santidade que é impossível, algo que só Deus pode viver. Alabacévia. Outros estão no extremo de uma vida de pecado. E por estar num pecado tão exacerbado, nem compreende que é pecado mais. Certo homem tinha 2 filhos. A gente é gente. E na nossa humanidade nós vamos errar, vamos falhar, vamos pecar. Só que diante do pecado é a grande diferença entre Saul e Davi. Quando Saul pecou, o texto diz que ele foi repreendido e ele foi contar quantos soldados ele tinha, e eram 600. Ele não deu moral para a exortação do profeta Samuel. Ele achou que a posição que ele ocupava, que o lugar que ele estava, era tão grande, que ele tinha tanto poder que nada podia tirar ele daquele lugar. E na contramão, tem um Davi que também ocupa um cargo de poder. Tem um Davi que também tem autoridade, mas quando ele é repreendido pelo profeta Natan, ele rasga as suas vestes, pede perdão e se prostra diante do Senhor. Qual é o nosso posicionamento diante de um pecado? Como nós temos nos posicionado? Queremos ser super santos e achamos que estamos imunes às consequências? Ou nós reconhecemos a nossa humanidade dizendo, Senhor, sem ti eu nada sou? A Bíblia vai dizer assim que o filho mais novo, ele vai chegar no pai e vai dizer, me dá minha parte da herança. Quando o filho faz isso, ele está desonrando o pai em todos os extremos. Porque ele está dizendo, olha, eu não reconheço mais a sua autoridade sobre a minha vida. Eu quero a minha parte da herança, eu quero usufruir daquilo que é meu. Uma herança que ele só podia adquirir posterior à morte do pai.
O que ele está falando para o pai é, para mim você já morreu. Olha a desonra. Imagina, se isso é uma desonra hoje, imagine nesse tempo. Imagine num contexto judaico extremamente patriarcal. O fato é que eu encontro, meus irmãos, um pai que não mendiga a atenção do filho. Eu encontro um pai que não fica assim, não, por favorzinho, não vai não, fica aqui. Não, 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 não. Olha, meu filho, lá fora você vai encontrar muita coisa que te machuca. Lá fora as pessoas vão só usufruir daquilo que você tem. Lá fora não tem gratidão. Lá fora... Não, eu não encontro isso. Sabe por quê? Porque Deus não é mendigo de afeto de ninguém. Deus não é refém do nosso talento. A gente precisa entender isso. Se eu tenho convicção que se eu não pregasse hoje, posteriormente, alguém já até deu uma palavra antes de mim. Porque Deus não é refém da missionária Lorena para fazer aquilo que ele precisa fazer. Deus não é refém de Glauber, não é refém de Rose para fazer aquilo que ele quer fazer. Você entende o que Deus está dizendo? Remanto que anda labacévia, calabaraçou. Porque o fato de Deus nos usar é um privilégio nosso. A gente é só um cano que transmite aquilo que passa por nós. A gente precisa entender isso. E existe cada pessoa para um lugar específico. Eu conversando com a missionária amiga minha e ela dizendo, Lorena, anda tão difícil porque a gente vive da obra e vai às vezes fechar uma agenda. E a pessoa, às vezes, reclama tanto do valor que a gente pede. E eu entendo, porque realmente existem situações difíceis, mas às vezes a gente é destratado. E eu disse, nossa, missionária, eu achei que era só comigo que acontecia. Que a pessoa destratava, fazia falta de educação, né? E ela disse, não, minha amiga, não é só com você, não. Comigo acontece também. E ela me disse uma coisa, Rose, que eu fiquei pensando. Ela disse, olha, existem pessoas específicas para cada público, para cada altar. E Deus chama alguém de um jeito e chama o outro de outro jeito. E tá tudo bem. Deus não é refém do nosso talento, até porque foi Ele que nos entregou. Quer ir? Vai. Só que vai com a convicção. Lá fora é perca e prejuízo, meu irmão. A Bíblia diz que o pai vai dividir a herança entre os dois. Não se esqueça disso, dividir entre os dois. E o texto bíblico vai dizer assim, que não muito tempo depois, o filho mais novo reúne tudo que tinha, juntando tudo que tem e vai embora. Se não muito tempo depois, quer dizer que o menino fica pelo menos alguns dias dentro da casa. Às vezes eu lia esse texto e eu ficava imaginando, que eu leio a Bíblia e gosto de imaginar, eu sempre digo isso. Eu imaginava alguém que pegou herança ali, vou pegar um guardanapo aqui na minha mesa para dar o exemplo, pegou herança, colocou aqui e disse tchau, tô indo embora. Só que o texto diz que ele ainda fica dentro da casa por algum tempo. A versão corrigida fiel vai dizer, e poucos dias depois. Ou seja, nem que seja alguns dias, mas ele permanece. Ele continua dentro da casa. Ele não se sujeita mais à autoridade do dono da casa, porque ele já pegou a porção da herança dele, ele não quer mais ficar debaixo daquele domínio. Só que ele ainda está usufruindo do benefício e do privilégio de estar na casa. Porque existem pessoas que não querem estar debaixo do domínio do pai, não querem obedecer à conduta da casa do pai, mas ele gosta de participar do evento, ele gosta de tocar um instrumento, ele gosta de dirigir o culto, ele gosta de fazer uso do microfone, ele gosta de comprar uniforme, ele gosta de ir para o congresso, ele gosta de participar do retiro, só que não quer saber mais de estar sob o domínio do pai. O que seria isso, missionária Lorena? É alguém que até gosta de participar do evento, só que não quer obedecer a palavra. Só que não quer estar se sujeitando à autoridade da palavra. Porque é mais fácil ser um visitante participativo do que alguém que, de fato, quer permanecer debaixo do domínio do pai. Porque quando nós nos sujeitamos ao domínio do pai, o pai vai corrigir. O pai vai arrancar algumas coisas que não é para nós. O pai vai tirar algumas coisas que não nos pertencem. E a Bíblia diz que não muito tempo depois ele vai embora. E ele vai gastar tudo aquilo que ele tinha pegado. Toda a herança que ele tinha pegado. Ele gasta de forma dissoluta, de forma errante, de forma não saudável. Porque quando nós investimos aquilo que o pai nos deu fora da casa do pai, nós não temos lucro, nós temos prejuízo. E o texto bíblico vai dizer que vem uma grande fome sobre aquele lugar. E ele começa a passar dificuldades. Se a gente for pensar, é alguém que pegou muito dinheiro e investiu naquela terra, mas ele não teve retorno. Esse é o grande problema de quando nós fazemos investimento no lugar errado.
Esse é o grande problema de quando você investe o seu tempo no lugar errado. É o grande problema de quando você investe os seus dons no lugar errado. A Bíblia diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, porque eles não vão saber dar valor. Você entende? A gente tem que pregar e pregar em todo o tempo. Só que existe um certo nível, você precisa entender isso, que existem certas situações que não adianta você insistir. Tem coisas que não adianta você falar. O que pode resolver e mudar e que vai resolver é a oração. Mas não adianta você se desgastar com algumas coisas, porque ao invés de obter retorno, vai ter só prejuízo. A Bíblia diz que depois dessa fome, desse gasto, ele vai procurar serviço com um fazendeiro e vai arrumar serviço para apacentar porcos. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Era inadmissível para um judeu estar perto de porco, cuidar de porco. Porque o judeu foi chamado para apacentar ovelha. Nós não fomos chamados para nos misturar com os porcos. Nós não fomos chamados para estar envolvido com o chiqueiro. Eu não sei se você já foi num chiqueiro, mas se você já teve a oportunidade de ir num chiqueiro, você vai entender que ali é um lugar de imundície, de sujeira, mal cheiroso. O dono de chiqueiro pode ser o mais asseado possível, que o lugar fede. E se você entrar ali, você sai fedendo. Você tem que logo se lavar para tirar aquele cheiro. Já morei na fazenda, meu pai já criou porco, eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes eu entrava no chiqueiro ali para alimentar o porco, para fazer alguma coisa que meu pai pedia. A gente saía fedido. Porque quem se envolve com o porco começa a ter a aparência dele. Quem se envolve com as coisas do chiqueiro, a Bíblia diz que ele começa a desejar as bolotas, as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele começa a desejar aquilo que os porcos comem. Paulo vai dizer, não vos enganeis, porque as más companhias vão corromper os bons costumes. Que tipo de ambiente você tem frequentado? Que tipo de filme você tem assistido? Que tipo de amizade você tem convidado para sua casa? Não, missionária, na minha casa só entra crente. De que adianta entrar crente fofoqueiro? Não, missionária, mas na minha casa é só aquela irmã do círculo de... Ela está em todas as orações. Está sempre no círculo de oração. Eu conheço gente que frequenta círculo de oração e que utiliza de pedido de oração como desculpa para fazer fofoca. Gente que diz, vamos orar para fulana, porque lá na casa dela está acontecendo isso, isso e isso, e o marido fez isso, e o filho fez isso. Dá muito bem para você dizer, vamos orar pela irmã fulana, porque ela está passando a situação na casa dela e está precisando de socorro. Você entende que nós precisamos aprender a ser seletivos com quem temos para compartilhar a nossa vida? Com quem nós escolhemos para convidar para a nossa mesa? Que tipo de vínculos e de alianças você tem feito? Porque é como alguém que participa de um grupo de WhatsApp. E é um grupo da família, irmã Lorena. Mas naquele grupo da família chega todo tipo de conteúdo pornográfico possível. E de repente você nem acha que aquilo é anormal mais. E começa a achar que aquilo é normal. E começa a desejar aquilo que está todo mundo praticando e fazendo. Porque é exatamente isso que acontece. Porque quando ele se envolve com os porcos, ele começa a desejar o que os porcos comem. Graças a Deus, ele caindo em si. Eu vou acelerar para terminar, porque eu sei que eu cheguei já atrasada, né? Não quero enrolar ninguém. Eu sei que ele decide voltar. E quando ele decide voltar, o pensamento dele é: eu quero ser um dos funcionários do meu pai, um dos jornaleiros do meu pai. Eu gosto muito dessa versão, a exposição, a Jim Swagger, porque ela fala exatamente esse termo, jornaleiro. Eu quero ser um dos jornaleiros, porque os jornaleiros, para você entender, aí em Anicuns, onde a Rose mora, tem muita plantação de cana. Nessa região de Americana, né, Rose? E eu me lembro que na região de Turvânia, antigamente, tinha muita plantação de cana. E, eventualmente, na época da colheita, vinha muita gente diferente para a cidade. Às vezes eu dizia, mãe, quem é esse povo? De onde veio? Minha mãe diz, não, veio para colher cana. É os cortadores de cana. Depois que passava a colheita, eles iam embora. Porque eles iam, eventualmente, os jornaleiros, essa profissão de jornaleiro, era exatamente isso. Alguém que vinha, eventualmente, para trabalhar na casa dos senhores.
na casa dos fazendeiros. Não eram os servos, porque os servos eram assalariados e frequentavam a casa regularmente. Não eram os escravos, porque os escravos não eram assalariados, mas tinham alimentação e estavam sempre à casa. Era aqueles que vinham eventualmente. O que o filho está pensando é, até quem vai de vez em quando na casa do pai tem mais do que sou eu que sou filho. O que o filho está pensando é, até quem vai só no culto de domingo tem recebido mais do que eu que sou filho. Até aquele que está fazendo a campanha, mas nem crente não é, tem recebido mais do que eu que sou filho. Por que que nós, na condição de filhos, vamos nos contentar em ser frequentadores eventuais, se Deus te convida para restaurar a tua aliança de filho? O remanto que anda lá, baceta. A Bíblia diz que ele diz, eu vou voltar e quero ser um dos funcionários. E ele volta. O texto diz que o pai o recebe. Eu imagino, dia após dia, o pai olhando no horizonte e dizendo, hoje meu filho não voltou, mas ele vai voltar. Porque tem um novilho separado para a volta dele, ele vai voltar. Quando ele volta, o texto diz assim que o pai pula no pescoço dele. Você imagina isso? Eu imagino aquele menino envergonhado, dizendo, não, pai, eu tô sujo, eu tô fedido, o senhor não sabe, mas eu tava ali no meio dos porcos, eu fiz muita coisa errada. E o pai dizendo, não, meu filho, não me interessa o que você fez, a partir de agora é um novo tempo, é uma nova história. Aleluia. A partir de agora é um tempo novo sobre a tua vida. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me perdoa. Antes dele completar a frase, dizer, deixa eu ser um dos seus jornaleiros. O pai vai chamar os servos e vai dizer, traga uma roupa e coloca nele. Quando o pai diz, traga uma roupa e coloca nele, o pai está dizendo, eu estou restaurando a tua santidade. Eu estou restaurando a tua santidade. A partir de agora, o que era do chiqueiro ficou do chiqueiro. Eu te convido de novo para ser apacentador de ovelhas. A partir de agora, o que era do chiqueiro vai ficar lá. Eu te convido para restaurar. Aleluia. Depressa, traga uma sandália. Sandália era acesso, porque só entrava na casa quem tinha sandálias nos pés. Olha como isso é lindo, porque o pai está dizendo, eu estou restaurando o teu acesso à casa. Eu estou te dando acesso à casa. Não, você não vai vir eventualmente como um jornaleiro. Você tem acesso diário. Só se assentava à mesa. Aleluia! Quem tinha participação na casa. E aí o melhor, porque o pai vai dizer assim, traga o anel. Traga o anel. Anel era como se fosse uma aliança, símbolo de compromisso, que tinha o brasão da família. O que o pai está dizendo é, quando você foi embora, a aliança foi quebrada, mas agora que você retorna, eu restauro a tua aliança, eu estou restaurando a tua herança. É Deus nos dizendo, ei, eu tenho comunhão, santidade para restaurar, eu tenho acesso para restaurar, eu tenho herança para restaurar, a promessa continua de pé. Aí o pai continua a frase, diga, prepara o novilho. Isso enche minha alma de gozo, porque é artigo definido, não é um que é indefinido, é definido. A gente não precisa inventar nada na Bíblia, ela fala por si só. Tragam o novilho. É um novilho específico. É um que quando nasceu, o pai disse assim, ó, esse aqui não é para matar, não é para vender, não é para sacrificar, não é para o churrasco de domingo. Esse aqui é para a volta do meu filho. Tá cuidando do novilho específico? Eu imagino o pai indo lá olhando e dizendo, esse aqui é para o dia da volta do filho. Quando diz, tragam o novilho, tragam o que o pai está dizendo é, eu tenho um novilho específico separado para a volta do filho. É um banquete separado, porque aquilo que Deus tem para nós, meu irmão, ninguém toma. O lugar que Deus tem para nós, ninguém se assenta. Às vezes existem algumas agendas que algumas pessoas tentam fechar, por uma questão de logística, eu não ando sem o Marcelo, tem gente que reclama disso, 2 passagens não dá, não dá, fica muito caro, e é uma condição minha, não ando sem meu marido, não ando mesmo, não adianta, eu falo isso para todo mundo que me convida para pregar, e eu entendo, e às vezes algumas palavras que a gente ouve nos chateia, sabe, irmão Damião? Mas eu tenho aprendido que existem lugares que simplesmente não é para a gente estar, entende? Que existem espaços geográficos que simplesmente não é para nós. Mas na contramão disso, existe uma mesa preparada e um lugar preparado.
Quando a Bíblia diz assim que a sulamita vai ver o profeta passando e ela vai dizer para o marido, vamos fazer para ele um quarto? Vamos preparar para ele uma cama? Uma mesa? Uma cadeira? Um candelabro? É uma mulher rica. O livro de Reis vai dizer isso, ela é uma mulher rica. Você acha que na casa dela já não tinha quarto de visita? Você acha que ela não tinha cama de hóspede? Que ela não tinha cadeira sobrando? Que ela não tinha lamparina? Que ela não tinha mesa sobrando? Uma mulher rica. Só que ela diz, vamos fazer para ele. Sabe o que quer fazer para ele? Vamos pegar a medida dele e vamos mandar fazer uma cadeira para ele. Do jeito que se um gordinho sentasse não cabia, e se um mais magrinho sentasse ia sobrar demais. Porque a cadeira era para ele. Entende que o lugar que Deus tem reservado para nós é nosso. E o texto diz que eles estão festejando, o irmão mais velho chega e diz, o que está acontecendo aí? O negócio é o seguinte, teu irmão voltou e teu pai fez festa, matou o novilho. Ele se recusa a entrar. Ele se recusa. Olha a ignorância de quem não consegue se alegrar com a alegria do outro. Olha a inveja de quem não consegue se alegrar com a bênção do outro. Por não se alegrar com a bênção do irmão, ele não usufrui da mesa que o pai preparou. Então, eu vou repetir para você entender. Às vezes, por não nos alegrarmos com a bênção do nosso irmão, nós não usufruímos daquilo que Deus preparou. Não preparou para mim, missionária, mas eu posso usufruir daquilo que foi preparado para Rose. Você entende? Não preparou para mim, preparou para o Damião, mas se eu aceitar e me alegrar com aquilo que Deus tem preparado sobre a vida do meu irmão, aleluia. Eu gosto muito de usar uma frase, que Deus faz chover no monte para alagar o vale. Enquanto Deus está derramando bênção no monte, quem entende? Eu ainda estou no vale, mas eu me alegro com aquilo que está caindo do monte. Eu vou usufruir daquilo que foi mandado para quem? Para o monte. Não foi para mim, mas eu vou me beneficiar. Você entende? Um dia, uma pessoa me disse assim, missionária Lorena, me manda seu Pix, eu quero fazer uma oferta na tua vida. E a gente estava numa dificuldade financeira, numa necessidade. Eu falei, Deus, que bênção. E aquela pessoa mandou R$500. De R$500 para quem é pobre é muito dinheiro, vocês não estão entendendo. R$500. E eu falei, Jesus, obrigada. E aí ela disse assim, minha irmã, eu quero que você usufrua daquilo que Deus fez na minha vida. E aquela pessoa me disse assim, Deus abriu uma porta para mim, onde eu recebi um dinheiro e eu disse, Senhor, eu não posso ser egoísta, eu quero que alguém usufrua disso também. E eu me alegrei com ela, porque eu entendi que tem gente que compreende isso e eu poderia muito bem ter sido deixada tomar de um sentimento de inveja, dizer, por que o Senhor abençoou ela com tanto e comigo só com 500? Por que o Senhor deu tanto para ela e para mim? O Senhor deu tão pouco? Às vezes, por não nos alegrarmos da bênção do outro, nós estamos perdendo o privilégio de ser abençoado. A Bíblia diz que o pai sai e insiste com ele. Olha como é extraordinário, como Deus sabe tratar cada um de nós. O filho mais novo saiu e eu não encontro o pai insistindo. O filho mais velho não quer entrar e o pai insiste. Porque Deus sabe como tratar cada um. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o pai diz, vamos entrar, meu filho. Agora você precisa guardar isso aqui para a gente encerrar e eu orar com você. O filho mais velho vai dizer, eu te servi todos esses anos. Todos esses anos, não tenho errado contigo. Tenho cumprido aquilo que o Senhor tem me pedido. Todos esses anos, o filho mais velho vai dizer, eu te sirvo como um escravo. O filho está dizendo, todos esses anos, eu te sirvo como um escravo. Mas esse teu filho, entenda que o mais velho que está dentro da casa, o mais velho que tem a oportunidade de participar do banquete da mesa, o mais velho que tem acesso à casa, acesso à mesa, que tem uma aliança, um anel no dedo, se vê como um escravo. E olha para o outro que retornou e entende que ele é filho. Porque tem gente que está dentro da casa e ele acha que ele é um escravo. Ele faz por obrigação. Vou fazer porque se eu não fizer eu vou ser castigado. Vou fazer porque se eu não fizer, meu pastor vai falar isso. Porque se eu não fizer, eu vou perder o cargo. Entenda, servir a ele é um privilégio.
Você é filho, você precisa ter a sua mentalidade de filho restaurada. Você precisa ter a sua mentalidade de filho restaurada. O que é filho? Filho tem colo, filho tem consolo, filho tem acesso, filho tem privilégio que escravo nunca vai ter. Aleluia! Aleluia! Nós somos filhos por adoção. Você entende como isso é extraordinário? Eu sou uma filha adotiva e um dia eu escutei de alguém assim: ser filho adotivo é falta de opção. Sua irmã é filha de verdade. Deixa eu dizer uma coisa. Minha irmã estava lá na barriga da minha mãe. Minha mãe não teve opção. Ela nasceu. Teve que nascer. Eu não. Eu fui escolhida. Nós somos filhos por adoção. Você entende que nós somos escolhidos do Senhor? Aleluia. Que nós somos escolhas de um pai amoroso. Aleluia. O filho mais velho diz assim: o Senhor nunca me deu nada. Mentiroso, porque a Bíblia diz no verso de número 12, e o mais moço disse que queria a parte, no final disse assim, e o pai repartiu, o verso 13, e o pai repartiu entre eles. Se o pai repartiu entre os dois, o filho mais velho recebeu a parte dele. O grande problema do filho mais velho aqui, Rose, é que ele está preocupado com o novilho, com um novilho específico. Ele não sabe se alegrar com aquilo que ele tem, porque ele quer o que o outro tem. O problema de gente que não se contenta com aquilo que Deus entregou é porque nunca vai se contentar com aquilo que tem, vai sempre querer o que o outro tem. Eu queria mesmo era pregar, pois é, mas Deus te chamou para cantar, tem que aprender a se contentar com aquilo que Deus te entregou. Mas eu queria mesmo pregar para as nações, pois é, mas Deus te chamou para pregar na sua igreja local. Não, mas eu queria mesmo só ficar na porta, mas Deus te chamou para dirigir culto. Mas eu queria mesmo só ficar na cantina fritando pastel, pois é, mas Deus te chamou para pregar. Você entende? Aprenda a se alegrar com aquilo que o Pai te entregou. A Bíblia vai dizer que o Pai vai dizer assim: nós precisávamos festejar. Esse teu irmão estava morto, voltou à vida. Se alegre com aquilo que Deus tem feito na vida do teu irmão. Se alegre com aquilo que Deus tem feito. Que Deus, nessa hora, possa restaurar a tua identidade de filho. Que Deus possa restaurar a tua identidade de filho. De filho. Filho ama. Filho obedece. Filho honra. E filho se alegra com aquilo que é entregue na vida do outro. Nós somos filhos de um Deus amoroso. Aleluia. Eu quero orar com você para a gente terminar. Senhor, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos. Nós somos filhos. Filhos de um Pai amoroso. Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos. Que toda obra maligna, que todo avanço do inferno retroceda na autoridade do nome de Jesus. Eu quero repreender, Senhor, todo pensamento contrário. Senhor, toda divergência num dia mau, num dia de dificuldade, que às vezes assola a nossa alma, que assola a nossa vida, que nos faz poder, por um momento, duvidar da nossa identidade de filhos, que não prevaleça. Nós somos filhos de um Deus amoroso. E nós vamos declarar que na condição de filhos, nós amamos os nossos irmãos e nós nos alegramos com a bênção que é distribuída sobre a vida deles. E há uma mesa preparada, há um novilho cevado específico preparado para cada um de nós. O dia da nossa honra, do nosso milagre e da nossa vitória chegará. Eu creio e profetizo sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.